30%, tendem a votar de acordo com os patrocinadores, a partir do Lula, que é o maior patrocinador, o maior cabo eleitoral, juntamente com os governadores, caciques políticos dos estados. Então, realmente 30% vão nessa onda da influência política. E 30% veio os perfis, que colocou. 30%. Então, é a comparação entre candidatos. Essa comparação que vai realmente aparecer muito clara nos debates. Agora, sobre essa questão dos 30%, que seriam sensíveis, vamos dizer, à participação de uma figura como Lula, transferência de votos, isso não aconteceu quando ele pretendeu eleger a Marta aqui em São Paulo. Quer dizer, essa é uma tese também que não é vulnerável? Acontece o seguinte, é muito difícil... Cada campanha é diferente uma da outra. A transferência... Não, a campanha é diferente, mas mesmo com todo o prestígio que ele já tinha, ele foi a palanque, ele fez tudo e não deu. Mas uma não foi só em São Paulo que não deu. Uma coisa, Maria, você um prefeito transferir para o candidato a prefeito sucessor. Transfere, quando ele é bem avaliado. Governador para governador, transfere. Governador para prefeito, presidente para prefeito, é diferente, porque o eleitor percebe que uma prefeitura bem avaliada local. É algo local. O eleitor não é bobo, ele tem uma noção muito bem... muito aproximada de quem faz o quê, porque ele se relaciona no dia a dia com as diversas instâncias. Ele sabe que a educação normalmente é de nível municipal, que a segurança é de nível estadual, que a previdência é de nível federal. Então ele faz essa diferenciação e ele apoia um apoio bem avaliado de um candidato, um patrocinador bem avaliado, desde que seja para o mesmo cargo. Eu acho que a questão de regionalização, se é prefeito não há ou não transferência, eu vou citar duas campanhas municipais. A campanha de Campinas, com o Roberto Magalhães Teixeira, com 85% de aprovação, acima do Lula, não conseguiu fazer o seu vice, Simeonato, no início dos 90. Por quê? O Simeonato tinha uma votação enquanto não entrou a televisão. No momento que entra a televisão, Simeonato não conseguiu interpretar o papel da continuidade. Ele não foi percebido como forte o suficiente. Aqui em São Paulo, mas Magalhães Teixeira tinha morrido. Não. Magalhães Teixeira estava vivo, foi antes do segundo mandato dele. São Paulo. Aqui em São Paulo, Maluf e Pita, que lançou Pita como o seu candidato, se colocou muito claramente, se não votar, ele não precisa mais votar em mim, se ele não for bom, etc. E ele não cresceu até entrar à televisão, quando isso aconteceu. E demorou para ele crescer, demorou uma semana. Eu estava fazendo a campanha de Erundina, o PT me pediu para processar o Ibope, porque não era possível, porque 10 dias depois, aí sim, o Pita cresceu para 24%, e aí daí para frente foi... Ou seja, o Pita, de fato, conseguiu interpretar, conseguiu personificar essa continuidade. Mas eu insisto por uma razão. E o que aconteceu no Chile? E o que aconteceu no Chile? Muito bem avaliada, a Bachelet não fez o sucessor. Mas quem está dando os votos para Dilma? Ela está conseguindo? Não. Aí onde está? Calma, cada situação deve ser analisada de maneira, na sua especificidade. Quem está dando os 37% hoje, não é a Dilma que está conquistando, na minha visão, o chamado Produto Nacional da Felicidade de Lula. Há transferência, sim, de voto no Brasil. Então, na minha visão, não é ela que está conquistando esses votos, ela nunca foi votada na vida e não iria ter esse voto da noite para o dia. Então, o grande eleitor nesse país realmente é Lula. Então, mas tem agora a indagação, mas então a eleição já está resolvida? Se o presidente Lula tem quase 80% lá da aprovação, tem um poder da caneta, o poder da comunicação, tem a TV Brasil, tem programa de rádio, tem colunas nos jornais Brasil afora, tem uma influência muito grande sobre pequenas mídias, consegue... Tem um limite também, né? Tem um limite, mas tem esse poder. Claro, tem um limite. Tem o poder sobre a agenda do legislativo, é um poder e tanto. Se tem tudo isso e tem essa força toda que você reconhece, professor Torquato, a impressão que está passando é que a eleição está decidida. Escuta, eu sinceramente vou dizer para você, se política fosse lógica, a análise da pirâmide social no Brasil mostraria que realmente a Dilma tem muito mais condições de ganhar do que você. Porque
você vai analisar, os estratos sociais todos foram contemplados. A partir do Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, Luz para Todos, o programa das isenções tributárias no meio, a festa da geladeira, a festa do fogão, o carro e tal. Então, há uma certa satisfação social. As pessoas votam, claro, não em relação ao passado, mas em relação ao futuro. E eu acho que é preciso analisar quem vai garantir melhor a minha situação amanhã, fulano ou cicrano? Sim, mas tem um detalhe também. A candidata não é o Lula. Entra esse o lado. E o marketing político? A outra indagação sobre o marketing político. O marketing político pode virar uma eleição? Todos os analistas dizem que só depois da Copa do Mundo e principalmente depois do início da campanha em rádio e TV é que, de fato, ou se consolida ou se definem as condições dos candidatos. Com Copa do Mundo, sem Copa do Mundo. Pode virar eleição? Com Copa do Mundo, sem Copa do Mundo, o eleitor só começaria a prestar efetivamente atenção com a televisão. Eu acho que já alguma material teórico para mostrar que as eleições no mundo inteiro têm 3 períodos: o período dos políticos e dos partidos, o período dos comunicadores e o período dos candidatos e o período dos eleitores. Esse período dos eleitores chega quando eles estão suficientemente informados, ou seja, no último mês. Então, com Copa do Mundo ou sem Copa do Mundo, realmente a gente vai viver ainda uma instabilidade muito grande do ponto de vista do eleitor. Agora, e essa pergunta? Se marketing político pode virar a eleição? Pode? Depende. Se você tem uma eleição onde o presidente da República, por exemplo, tem uma avaliação de 30%, 40%, eu acho que o marketing político, uma comunicação bem feita, criativa, com muita pesquisa, enfocando os temas corretos, pode fazer diferença, pode mudar. O que acontece no Brasil, uma coisa muito interessante, Fátima, Gaudêncio e Maria Lídia, que é a seguinte: os 3 maiores candidatos estão com a estratégia correta. Não tenho dúvida. Você tem? Os 3 estão com a estratégia correta. A Dilma falando que é continuidade, que o Brasil cresceu, que nunca na história do país. O Serra falando que o Brasil pode mais, não dá para atacar o Lula. Ele é um presidente ídolo. Ele tem uma idolatria quase irracional. Quer dizer, ele pode falar o que quer, que tudo que ele faz é bom, bonito, justo, adequado. E a Marina com uma proposta nova de sustentabilidade. Então, os candidatos estão com a estratégia certa. E eu discordo um pouco da Fátima. Existem vários estudos que mostram que os programas eleitorais, eles modificam, às vezes, substancialmente o eleitorado, mesmo em época onde o programa eleitoral gratuito não começou. O último programa do PT mostrou isso. O que aconteceu? O programa do PT, 10 minutos no horário nobre, 40 inserções. Bom, isso quer dizer que o Serra agora recupera o tempo perdido, porque nesse mês de junho é a vez dos programas sem partido. Eu queria reforçar o que o Rubens colocou. Eu queria reforçar o que o Rubens colocou. Na minha visão, as 2 primeiras semanas de programação eleitoral vão definir esta eleição. Concordo. Na minha visão. Em agosto. Nas 2 primeiras semanas. A tendência do eleitor é ter uma extrema atenção nas 2 primeiras semanas. Nas 2 primeiras semanas cai a atenção nas semanas seguintes para se levantar na última semana da programação. Na última semana, 45 dias. Para responder a sua pergunta. Então, só para terminar. Claro que o marketing político também flui, porque se nessas 2 primeiras semanas, por exemplo, um candidato disser: eu vou acabar com os programas de Bolsa Família, ele perdeu a campanha de cara. Então, mas aí é uma estratégia suicida. Vamos dizer uma distração, não seja isso, ato falho. Uma escorregadela qualquer. Uma escorregadela. Os candidatos, eles devem se policiar muito para não dizerem besteiras, porque uma besteira vem contra ele. Então, este é um problema. Quer dizer, o maior cabo eleitoral contra o candidato é o próprio candidato. Quem vai decidir?